Muito bom dia, senhoras e senhores deputados, meus cumprimentos e a todos os que assistem à nossa reunião de hoje. Um cumprimento especial ao Dr. Delfim Sardo, vogal do Conselho de Administração do CCB, que hoje está conosco e, sem mais, dou-lhe as boas-vindas e os cumprimento. Sem mais delongas, vamos dar início à nossa audição. A requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a exoneração da Presidente da Fundação do CCB, Francisca Carneiro Fernandes. A senhora deputada Joana Mortágua acabou de nos informar que está retida no trânsito e, portanto, vamos começar e ela entrará quando chegar no fim ou no meio. Portanto, vamos começar pelo PSD. E tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço. Faça favor. Muito bom dia. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, igualmente o Dr. Delfim Sardo. Como sabe, nós temos vindo a realizar um conjunto de audições em torno do Centro Cultural de Belém e é neste sentido que também irei colocar algumas questões para conseguirmos ter a sua perspectiva relativamente àquela que tem sido a vida, a dinâmica, o que aconteceu nas administrações passadas, tendo em conta o interesse público que este assunto tem gerado, mas também versões contraditórias que nós temos ouvido, seja nesta comissão, nestas audições, seja com aquilo que temos também vindo a ter a possibilidade de ler e ouvir na comunicação social. E a minha primeira questão é muito direta e está relacionada com as suas funções e eu irei repetir-lhe a si uma questão que um jornalista do Público fez à doutora Francisca Carneiro Fernandes numa entrevista que deu bastante alarido e que tem sido alvo de muito escrutínio e de, eu diria, profícuas considerações na base dos nossos trabalhos, em que o jornalista pergunta a certa parte o seguinte: não era suposto Delfim Sardo ter o pelouro da programação? E, portanto, esta é a minha primeira questão, era para tentar perceber porque é que entendeu, na sua visão, porque é que entendeu a Presidente do Conselho de Administração que não devia ter esse pelouro sob a sua alçada nas suas competências enquanto membro do Conselho de Administração do CCB. E, naturalmente, se sentiu diminuído ou apocado por esta escolha. Por outro lado, há também um tema que tem vindo a passar ao longo destas audições que está relacionado com a nomeação da doutora Aida Tavares. Nós estivemos a consultar alguns documentos, sabemos que a ata de nomeação da doutora Aida Tavares, que tem sido um tema bastante discutido nestas audições, tem sido um tema bastante interessante de acompanhar e perguntamos-lhe, sabendo que na prática só houve um voto a favor da nomeação da doutora Aida Tavares, quais foram os motivos para a sua abstenção, que é o voto que entendeu, na altura, dar a esta sugestão, nomeação por parte da doutora Francisca Carneiro Fernandes. E se esta sugestão, até porque depois teremos mais audições, e se esta sugestão foi nova, apenas na chegada da doutora Francisca Carneiro Fernandes, ou se já no passado tinha sido ventilado a possibilidade de a doutora Aida Tavares poder ocupar estas funções no Centro Cultural de Belém. E, por outro lado, eu tenho mais duas questões, portanto, além desta sobre as suas responsabilidades e não ter a programação sob sua tutela, porque é que se absteve na nomeação da Aida Tavares, eu tenho mais duas questões. Nós ficámos com uma sensação de que o CCB era um equipamento cultural completamente ao abandono, com práticas de gestão grosseiras, com uma situação laboral horrível no seu interior, com uma programação que não tinha a capacidade de
manter os públicos que já tinha ou até de captar novos públicos. Ficámos com uma percepção de que, até à chegada da doutora Francisca Carneiro Fernandes, o CCB seria, por aquilo que já temos ouvido por algumas intervenções, seria um equipamento cultural de vão de escada. Seria uma coisa que nós nem nos conseguíamos imaginar o que é que se passava dentro do CCB de tão má que era a qualidade do trabalho que era lá prestado por Elísio Somaviel, por Sua Excelência e por todas as pessoas que estiveram no período pré-Francisca Carneiro Fernandes. E, portanto, a minha pergunta é muito sincera e muito direta. Como é que compara o trabalho anterior, prévio à chegada da Francisca Carneiro Fernandes? O CCB era um desastre enquanto equipamento cultural? As coisas estavam assim tão más? Esta é uma... Também gostava de ouvir a sua consideração. E, por outro lado, aqui sobre uma questão, porque naturalmente é administrador e foi administrador, tem vindo a ser administrador ao longo deste período, foram ditas coisas graves, até já desmentidas pelos próprios, foram ditas afirmações muito graves sobre os diretores desta casa, que lá está, faziam parte da tal cena horrível que se passava dentro do CCB. E, portanto, eu queria perguntar-lhe qual é que é a sua opinião sobre o profissionalismo, o grau de cumprimento de tarefas, as responsabilidades dos diretores do CCB. E se, na sua opinião, eles contribuem ou não para o tal desastre que muitos têm vindo a descrever, que era o que acontecia, segundo esses, no CCB antes da chegada da doutora Francisca Carneiro Fernandes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, a palavra ao Sra. Deputada Maria Begonha. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Delfim Sardo e agradeço naturalmente a sua presença e a todos os Srs. Deputados. Sr. chegados aqui, nós queremos também recentrar o debate naquilo que de facto motivou estas audições. Foi uma decisão da responsabilidade da tutela, naturalmente sobre isso não aproveitaremos o seu contributo, mas estas audições têm-se referido, ou referiam-se exclusivamente a um facto, que é a exoneração da doutora Francisca Fernandes. Esse facto queria também só enquadrar um bocadinho para perceber as preocupações do Partido Socialista. Esse facto veio acompanhado de uma reação que foi esmagadoramente, na nossa perspectiva, negativa por parte do setor, desde entidades internacionais e nacionais e também, naturalmente, trabalhadores do CCB, e assentou também numa continuidade, na nossa perspectiva, de ações de desvalorização das artes, uma vez que também não conhecemos que novo ciclo, que novo rumo é esse que se fala também para o CCB, e este facto veio também acompanhado porque esta exoneração assentou também num padrão de exonerações de pessoas por substituição de outras, que, na nossa perspectiva, são por motivação política, o que não é o mesmo dizer que as pessoas que hoje ocupam funções não têm o perfil, a competência ou a capacidade, naturalmente, para legitimamente as ocupar. Também mal seria se o PSD não tivesse entre os seus ex-governantes, militantes, simpatizantes, quem se queira dedicar às instituições culturais do país, mas a motivação política não é assumida. Como a Sra. Ministra da Cultura veio a uma audição, quando é questionada por oposição, serve dessa audição para fazer acusações graves ao seu antecessor, acusações essas, tenho a certeza que o doutor também conhecerá. Nós entendemos que essa troca de acusações também se podia estender, neste momento, à Sra. Ministra. Peço desculpa estar ofegante, mas vim a correr por causa das horas do trânsito. E, portanto, Sra. aqui estamos. Nós não queremos seguir o exemplo da Ministra em diminuir pessoas e personalidades e percursos, muito pelo contrário, que ocuparam funções e instituições culturais. Não partilhamos a perspectiva e a percepção do deputado Alexandre Poço de que tudo estava mal ou que esta instituição, com 30 anos de existência, não deu sempre um contributo importante, muito pelo contrário, mas queremos aproveitar a sua presença, enquanto vogal da administração, para compreender algumas das coisas, salvaguardando a importância do trabalho do CCB e dessa continuidade. Ainda assim fazem parte hoje do debate público um conjunto de questões de que o CCB não está, isento de poder ocorrer como qualquer instituição. Porque, de facto, vieram a público um conjunto de questões sobre formas de contratação, boa gestão de dinheiro público, queixas sobre ambiente laboral. E, por isso, concretamente, sobre mudanças que ocorreram depois da entrada da doutora Francisca Carneiro Fernandes, colocarem um conjunto de 6 questões. Em primeiro lugar, perguntar, e porque parece existir consenso nas várias audições que fizemos, a necessidade de uma direção artística, perguntar se partia dessa perspectiva.
se reconfirma o que já aqui ouvimos em diversas audições, que a contratação sem recurso a concurso, que a prática de contratos por comissão de serviço foi a regra para funções de direção, e se compreende ou partilha as dúvidas que foram colocadas sobre a nomeação da doutora Aida Tavares. Se confirma que foram realizadas também, entretanto, novas contratações também sem concurso. Se tem algum motivo ou conhecimento de algum facto que desminta, na sua perspectiva, que foram incutidas mudanças na gestão do CCB positivas. Essa foi a perspectiva que nos foi dada a conhecer pela Comissão de Trabalhadores. E, por outro lado, se tem conhecimento de algum facto que desminta ou conteste que existiu uma boa gestão de dinheiro público. Quando falo de mudanças positivas, refiro-me a ações concretas sobre gestão dos tempos de trabalho, atualização de salários, outras quero enumerar, e também sobre a boa gestão de dinheiro público, falo também naturalmente de opções de programação. E, portanto, a minha questão seguinte é mesmo perguntar se a programação proposta pela diretora Aida Tavares, onde se inclui o Festival Felicidade, tendo sido aprovado pelo Conselho de Administração por unanimidade, porquê, dado as suas responsabilidades também sobre isso e o que foi aqui contestado sobre esse festival. Creio, aliás, que, tendo sido uma decisão unânime, gostávamos de ouvir a sua opinião sobre isso, tem sido um tema. Por último, perguntar-lhe também se tem conhecimento de queixas que tenham sido realizadas já há vários anos contra, neste caso, a doutora Paula Fonseca e a doutora Margarida Serrão, que ações tomou ou assumiu o Conselho de Administração sobre esta matéria, como é que fizeram, como é que... Repare também, dizer ao doutor Delfim Sardo, mesmo para terminar, nós já ouvimos aqui um conjunto, entretanto, de audições e, portanto, naturalmente, há questões que também surgem. Houve, também para ser transparente, houve perspectivas diferentes também sobre a questão da gestão do mandato da doutora Francisca Fernandes e eu creio que é importante aqui também recolhermos as várias perspectivas, sem diabolizar o que bom que foi feito antes, mas também trazendo de forma transparente algumas das queixas e das questões que foram trazidas a debate. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o senhor deputado Daniel Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito também para cumprimentar os colegas de comissão e naquilo que será com certeza uma semana bastante animada. Bons trabalhos a todos os deputados e cumprimento também o Dr. Delfim Sardo e agradeço pela sua vinda a esta comissão. Em algumas audições anteriores tive a oportunidade de apresentar com alguma subjetividade um exercício que me pareceu interessante e bastante demonstrativo daquilo que aqui está em causa. Falou-se há pouco da necessidade de recentrar o debate. Muito bem, a discussão que nós estamos aqui a ter, no fundo, é uma não discussão, porque o que está a ser discutido é uma prática, diria eu, quase que ancestral na política portuguesa, comum em toda e qualquer troca de governo e, portanto, aquilo que aqui está a acontecer e a constante troca de galhardetes entre socialistas e sociais-democratas, no fundo, pouco ou muito pouco vão agregar à qualidade não só da cultura em Portugal, mas também da própria administração do CCB. Eu referi-me numa audição com a doutora Margarida Serrão ao Teatro das Tesouras e gostava de apresentar esse mesmo teatro ao Dr. Delfim Sardo. No fundo, nós temos dois grandes atores, os Rosinhas e os Laranjinhas, que têm dominado o cenário político em Portugal, que se atacam publicamente, como aqui tem acontecido nas últimas audições, mas que depois, no seu íntimo, naquilo que são as suas relações privadas, mais do que uma amizade, têm também, diria eu, quase que uma admiração. E isso acaba por se rever também na forma como agem e na forma como muitas vezes acabam por mutuamente se cobrir uns aos outros. E, portanto, neste tema do CCB, o cenário não é de todo diferente. Assim como uma tesoura, como duas lâminas no caso, acabam por se apartar, no momento que é realmente oportuno, juntam-se e operam a função que lhes é designada. E, portanto, assim tem sido a política em Portugal, assim tem sido também a administração no CCB. Isso é muito claro para a bancada do Chega, isso, espero eu, tornará-se cada vez mais claro também para os portugueses que nos acompanham e para aqueles que acompanham também estas audições e todo o trabalho parlamentar. No entanto, eu gostava de aproveitar e colocar-lhe também duas questões, visto que o seu tempo obviamente, é oportuno, a sua vinda também, e são duas questões muito simples. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar ao Dr. Delfim Sardo se o mesmo entende que houve alguma mudança concreta nestas substituições de presidência. Se, no fundo, houve alguma mudança nos trabalhos do CCB ou naquilo que se espera ou não do CCB. E, em segundo lugar, gostava de lhe perguntar, visto que imagino que o mesmo tenha também acompanhado as várias audições que já se desenrolaram nesta mesma comissão, se houve alguma pergunta ou até esclarecimento que faltou e que não foi colocado como deveria ter sido colocado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora dar a palavra, fazemos ao contrário, ou seja, eu já vi, mas como o que deveria ser era, começávamos pelo Bloco de Esquerda e respondia. Assim agora fizemos os três grupos parlamentares que estão representados, responde e depois então passamos ao Bloco de Esquerda. Portanto, para responder a estas questões colocadas pelos representantes do PSD, do PS e do Chega, então tem a palavra o Dr. Delfim Sardo, faça favor. Carregue aqui nesse botão. Sra. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Tenho imenso prazer em estar aqui, na Casa da Democracia, a responder às vossas perguntas e, eventualmente, tentar contribuir, dentro da medida das minhas possibilidades, para algum esclarecimento que entendam necessário. Eu vou seguir a ordem das perguntas que me foram feitas até agora e tentar corresponder aos esclarecimentos que me foram pedidos. Em primeiro lugar, a questão do pelouro da programação que me foi colocada. De facto, eu tive o pelouro da programação de formas diferentes durante os 5 anos que eu estou no CCB. Quando eu cheguei ao Centro Cultural de Belém, o Centro Cultural de Belém era um centro de espetáculos, mais a Garagem Sul, que era um centro de arquitetura. E, portanto, o pelouro de programação que eu tinha dizia diretamente respeito à programação de espetáculos e à programação de arquitetura. A certa altura, em 23, no dia 27 de outubro de 2023, inaugurou o Museu de Arte Contemporânea no MAC-CCB, num processo que a administração presidida pelo Dr. Elício Maviel, da qual eu tive o gosto de fazer parte, tivemos um enorme orgulho em conseguir chegar a esse momento. A partir desse momento, eu fiquei com o pelouro da programação, mas centrado no Museu de Arte Contemporânea, que englobou a Garagem Sul, renomeada Centro de Arquitetura. E, portanto, eu mantive as funções de programação. Creio que a sua pergunta se liga a uma segunda questão, que é a dos motivos para a minha abstenção na nomeação da doutora Ada Tavares, e já agora não vale a pena estar a seriar as perguntas desta maneira, certamente que a senhora deputada Maria Begonha também me fez uma pergunta associada com esta questão e eu junto as respostas na mesma situação. É a minha ideia de que é fundamental, seja no campo das artes performativas, seja no campo do museu, haver uma direção artística. Para mim, essa é uma necessidade incontornável de qualquer equipamento cultural. E tenho defendido isso nas várias instâncias, não só no que diz respeito ao CCB, mas em relação a inúmeras estruturas culturais autárquicas, nas quais eu também acho que era essencial haver direções artísticas que promovam programações competentes, com um grande conhecimento do meio artístico e sabendo fazer opções entre a enorme oferta a partir da qual se pode fazer uma programação. As programações artísticas têm a ver com adaptar qual é a oferta que existe no mercado artístico, com as necessidades que encontramos no acesso que o público tem a uma oferta muito diversificada, mas também encomendas a artistas fazer reptos, juntar artistas de áreas diferentes e, portanto, produzir uma programação que seja intensa, diversificada e que possa cumprir as necessidades culturais que nós sentimos que a comunidade tem num determinado momento. E, portanto, era a minha opinião que deveria haver uma direção artística para os espetáculos, como para o museu, quando ele foi constituído, era essencial também haver uma direção artística. Nesse sentido, quando foi claro que o museu ia existir, nós começámos a preparar o terreno, nós, administração, começámos a preparar o terreno para fazer eu vou utilizar o termo em inglês, é comum, uma open call, para encontrarmos uma direção artística na qual nós reconhecêssemos um projeto que era o projeto que nós acharíamos que seria interessante para o museu. Tivemos um concurso muito participado, houve 40 pessoas que concorreram, as pessoas concorreram com projetos, no documento de solicitação de candidaturas pedíamos projetos
cartas de motivação e uma entrevista para defenderem os seus projetos. Foi assim que foi seguido no museu e, obviamente, tivemos a oportunidade de comparar diferentes projetos, diferentes visões, diferentes formas de lidar com as coleções e as exposições temporárias, diferentes formas de lidar com a complexidade do espaço e da situação do Museu do Centro Cultural de Belém. E assim foi. Acabou por ganhar a doutora Núria Anguita, que nos deu a grande satisfação de decidir sair do museu onde estava em Espanha e vir abraçar este projeto, que está, aliás, a cumprir com um enorme reconhecimento da nossa parte do trabalho que está a ser executado. Quer-me parecer que também essa devia ter sido o caminho que devia ter seguido para o Centro de Artes Performativas. Devia ter sido feita uma open call, deviam ter sido solicitados projetos e, mediante os projetos, encontraríamos certamente a pessoa certa para poder implementar um projeto específico com uma visão específica. De facto, não foi isso que aconteceu e, nesse sentido, a minha opção de voto foi abster-me, porque eu acho que a doutora Aida Tavares é certamente uma das pessoas com perfil para preencher esse lugar. Não concordo com o método. E não concordo com o método porque acho que devíamos ter tido a possibilidade de escolher entre diferentes projetos. Não foi o caso. Foi uma proposta de uma pessoa específica, em relação à qual eu reconheço qualidades e virtudes, gostava de ter tido comparação com outras propostas e outros projetos. E, portanto, não votei contra, porque nada me move contra a possibilidade da doutora Aida Tavares dirigir o Centro de Artes Performativas, mas preferia que o processo fosse diferente. Em relação a eu ter ficado privado da programação, não fiquei privado da programação no momento em que essa decisão foi tomada em Conselho de Administração. Certamente a doutora Francisca Carneiro Fernandes e a doutora Madalena Reis lembram-se perfeitamente. Eu disse à doutora Francisca Carneiro Fernandes, então peço que, nesta circunstância, me alivie do peso de estar com o pelouro da programação dos espetáculos, ficando com a programação do museu, coisa que a doutora Francisca Carneiro Fernandes imediatamente aceitou, e foi assim que eu fiquei com a programação do museu, ficando a doutora Francisca com o pelouro da programação das artes performativas. Em relação a um balanço dos diretores, longe de mim estar a fazer aqui, neste lugar, um balanço da competência dos diretores do Centro Cultural de Belém. São sujeitos a avaliações anuais e, portanto, há todo um mecanismo interno de avaliação do seu desempenho, e é um mecanismo interno que funciona e tem funcionado obviamente com acertos e ajustes, mas que funciona. E, portanto, as avaliações dos seus diretores e das senhoras diretoras está espelhada nessas avaliações e, portanto, aqui nada tenho que acrescentar. Em relação a uma visão qualquer catastrofista sobre o CCB em qualquer momento da sua existência, eu reservo-me de fazer comentários sobre uma visão catastrofista do CCB. Eu acho que todos nós, eu antes de ser administrador, agora também, e quando um dia deixar de ser administrador, continuarei a ser, obviamente, público do CCB e com muito empenho e muito interesse em o ser. Não creio que haja lugar para qualquer visão catastrofista, seja em que circunstância for. Em relação à questão que frequentemente tem vindo a ser colocada de conflitos laborais, qualquer instituição, uma instituição que tem 240 trabalhadores, tem conflitos laborais. Faz parte da vida das organizações, e esses conflitos laborais têm que ser dirimidos em sedes próprias. O CCB, neste momento, tem, para questões que sejam consideradas pelos próprios muito graves, obviamente tem todo um mecanismo de compliance com canais de denúncia próprios. Todas as questões que existiram antes, elas foram tratadas com o envolvimento da Direção de Recursos Humanos e, como aliás, aqui creio que disse o Diretor de Recursos Humanos, o Jorge Carvalheira, se as questões não eram
resolvidas nessa instância, obviamente eram trazidas a Conselho de Administração, que tentou resolvê-las da forma mais consentânea. Não creio que o CCB tivesse, pelo menos durante o período em que eu tenho sido administrador do CCB, questões laborais de uma grande gravidade. Essas questões, quando existiram diferendos, eles tentaram ser resolvidos em sede própria com o envolvimento dos vários interessados. Em alguns eu participei diretamente e, portanto, posso atestá-lo. Quanto à programação e à aprovação da programação, eu tenho um princípio, e tenho esse princípio que eu defendi quando fui diretor do Centro de Exposições do CCB, porque eu estou no CCB agora, há 5 anos, numa função como administrador, mas eu estive na função de diretor do Centro de Exposições há 20 anos. E, entretanto, passei por outras organizações e tive papéis noutras organizações. Eu tenho um princípio, que é, se há uma direção artística, a direção artística deve ser livre de realizar o seu programa, desde que ele esteja em consonância com a missão da instituição. E as direções artísticas devem ter liberdade para fazer o seu programa. Longe de mim, como administrador, intervir diretamente, corrigindo a programação de um diretor artístico. Se há necessidade de corrigir a programação do diretor artístico, então o diretor artístico não está no lugar certo, na instituição certa ou no momento certo. E, portanto, parece-me que a liberdade de programação das direções artísticas é fundamental, porque essas são as pessoas que estão diariamente no terreno, que conhecem o meio artístico e as necessidades dos públicos, ou pelo menos é a sua obrigação. E, portanto, nesse sentido, eu acho que, sendo apresentada uma proposta, se ela não contraria de uma forma absolutamente gritante aquilo que são as missões da instituição, essa proposta deve ser respeitada, por isso é que a pessoa foi escolhida. E, portanto, não poderia ter sido de outra maneira, independentemente da minha opinião pessoal sobre o que é, ou o que representou, ou qual foi o método de realização do Festival Felicidade, por exemplo. Que, obviamente, me escuso aqui de dizer a minha opinião, porque ela foi devidamente transmitida em Conselho de Administração. E, portanto, nesse sentido, parece-me que a liberdade na programação artística é fundamental e as administrações devem respeitá-la. E parece-me que é tudo por já. Muito obrigada, agradeço que te liga. E passamos agora então ao Bloco de Esquerda, que foi o grupo parlamentar requerente desta audição. E tem a palavra a senhora deputada Joana Mortágua. Faça favor. Muito obrigada. Eu peço desculpa, eu continuo entre comissões, portanto é possível que eu tenha que saltar para a primeira, mas nessa circunstância, de qualquer forma, nós acompanharemos a comissão, mesmo que eu não possa estar. Queria agradecer a presença do Dr. Delfim Sardo. Já muito foi esclarecido. Estava agora a comentar a questão do Festival Felicidade. Eu estava na informação de que o festival tinha sido aprovado no Conselho de Administração por unanimidade. Não sei se foi assim, mas se assim foi, parece-me que geralmente as unanimidades, pelo menos aqui é assim, transmitem algum acordo de todos os presentes sobre as decisões que são tomadas e que a programação da diretora artística, de alguma forma, imagino eu, também tivesse que passar pelo crivo do Conselho de Administração e que o tivesse obtido. Caso contrário, acho que seria difícil poder colocá-lo em prática. Não sei se era esse o método. Se não fosse, talvez pudesse esclarecer-nos relativamente a isso. Queria apenas perguntar-lhe se concorda que a doutora Francisca Carneiro Fernandes provocou uma cisão no CCB. Foram expressões que foram aqui utilizadas por colegas suas, em particular por ter desautorizado e por ter passado por cima de diretores, acho que a expressão foi essa, para tratar diretamente com os serviços e não respeitando, a expressão foi a hierarquia.
não respeitando a hierarquia pré-definida no CCB. Pergunto-lhe se conhecia as queixas que já existiam há vários anos, sobretudo queixas laborais, contra, em particular, Paula Fonseca, mas contra o CCB e contra as direções do CCB, se houve alguma ação perante essas queixas no passado e, por último, já foi há algum tempo, mas houve uma discussão com a Sra. Ministra sobre até que ponto é que a Sra. Ministra conversou ou não com a doutora Francisca Carneiro antes de a exonerar, porque houve um primeiro momento em que disse que não a iria exonerar, que estava tudo bem na administração do CCB e depois parece ter mudado de ideias. E nesse interregno, pelo que nos foi informado, não foi com a totalidade dos membros do Conselho de Administração do CCB que a Ministra falou. Pergunto-lhe se teve uma audiência nessa altura com a Sra. Ministra Dalila Rodrigues, logo no início das suas funções enquanto membro do Conselho enquanto membro do CCB e se nessa audição ou noutras, de alguma forma, se tornou previsível a substituição da doutora Francisca Fernandes Carneiro. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem então a palavra o Dr. Delfim Sardo. Faça favor. Muito obrigado. Obviamente que há diferentes estilos de liderança e há diferentes formas de gerir uma instituição, não só de gerir em termos financeiros ou a partir de uma matriz jurídico-financeira, mas também a partir de matrizes, digamos, motivacionais. E a doutora Francisca Carneiro Fernandes tinha um estilo de gestão próprio, o doutor Elício Maviel tinha outro estilo de gestão próprio. Obviamente que cada estilo de gestão ativa a instituição de uma forma diferente. No caso da doutora Francisca, sim, é evidente que havia uma preferência por alguns contactos diretos com as equipas, passando por cima das hierarquias no Centro Cultural de Belém, como também havia uma forma de gestão mais centralizada, com algumas opções muito centralizadas nela mesma. É uma forma de gestão. Com o Dr. Elício Maviel havia, digamos, uma gestão mais colegial em CA. Em relação a quaisquer conversas entre a doutora Francisca Carneiro Fernandes e a Sra. Ministra, não faço a mínima ideia, não conheço que conversas tenha havido, conheço os encontros que o Conselho de Administração teve formalmente com a Sra. Ministra da Cultura e o que foi transmitido nesses encontros, portanto não posso prestar qualquer esclarecimento. Em relação à programação, eu creio que a pergunta foi respondida na minha pergunta anterior e eu gostava só de referir alguns tópicos, nomeadamente nesta possibilidade que me foi dada de fazer alguns esclarecimentos. Eu não sei quanto tempo é que tenho. Sim, ainda está em 3 minutos. Em 3 minutos. Então, eu já aqui disse que estava no CCB há 5 anos e nestes 5 anos fiz parte de 4 diferentes conselhos de administração, com o Dr. Elício Maviel, com a doutora Francisca Carneiro Fernandes como presidentes e agora com o Dr. Nuno Vassal e Silva. Tive como colegas vogais a doutora Isabel Cordeiro e a doutora Madalena Reis. Durante estes 5 anos, eu tive o prazer de atravessar períodos muito difíceis no CCB e, na medida das minhas possibilidades, acredito que pude contribuir para o desempenho da instituição. Entre 2020 e 2022 tivemos a pandemia e durante o período da pandemia acolhemos no CCB a presidência portuguesa, a PPUE, da União Europeia. O CCB não utilizou durante o período da pandemia nenhum mecanismo de layoff, manteve todos os colaboradores absolutamente salvaguardados nos seus direitos
e atravessou, a partir do momento em que foi possível fazer espetáculos, atravessou um período, como as outras instituições culturais, de absoluta loucura na remarcação permanente de espetáculos, exigindo às equipas um esforço enorme. E, portanto, num momento com tensões, conseguiu, na medida da possibilidade, responder ao público e às exigências das equipas. Durante 2023, lidámos com o processo de extinção da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea Coleção Berardo, abrimos o Museu de Arte Contemporânea, não só restaurando a formulação original da instituição, mas estruturando-a, angariando novas coleções em depósito e integramos todos os funcionários da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea Coleção Berardo, não tendo na instituição qualquer situação de precariedade laboral, e isso é um motivo de que nos orgulhamos imenso. Redignificámos transversalmente todos os vencimentos dos novos colegas que foram integrados, vindos da Coleção Berardo. Entretanto, desenvolveu-se o complexo processo de desenvolvimento dos módulos 4 e 5, estando neste momento em vias de assinatura o contrato de subconcessão. Não só é uma forma importante de financiamento da atividade cultural, como é o completar do projeto iniciado em 1992. E aí a administração do Dr. Elísio Maviel tem um papel absolutamente fundamental, porque atravessou todo o gigantesco processo burocrático que tinha a ver com a titularidade dos terrenos. A estrutura do CCB foi reorganizada e hoje pode explicar muito bem o que é a Fundação Centro Cultural de Belém. É uma fundação que possui um centro de artes performativas com 3 salas de espetáculos, um centro de criação de artes performativas para públicos jovens, a chamada Fábrica das Artes, um museu de arte contemporânea que possui em depósito o maior espólio de arte do século XX e entrando no século XXI, um centro de arquitetura e um centro de eventos que presta serviços às empresas e é altamente procurado. Em termos de estrutura do CCB, foram feitos ajustes ao longo do tempo e, neste momento, existe uma estrutura clara nas várias instâncias da instituição que cumpre as suas necessidades, pode e deve ser monitorizada e poderá ser melhorada, e aí a doutora Francisca Fernandes teve um papel importante na reorganização deste organograma. Em termos de taxa de ocupação dos espetáculos, estamos em níveis muito altos e eu queria até dizer que, a nível da música erudita, estamos com taxas de ocupação acima dos 89%, o que é uma marca nunca atingida no Centro Cultural de Belém em termos globais. Para a semana, o MAC-CCB vai inaugurar a remodelação do segundo piso todo, são 2.200 metros quadrados de área de exposição, com a exposição de longa duração das coleções, constituindo-se como a maior mostra internacional de arte do século XX em Portugal. Resultado de um trabalho profissional, competente das direções artísticas. O Centro de Arquitetura vai reabrir no dia 2 de abril com todo um novo projeto de relação com a comunidade arquitetónica, abrindo-se a propostas, nomeadamente com a Bolsa de Diogo Seixas Lopes, em homenagem ao malogrado arquiteto. A programação do CCB definiu-se ao longo destes 5 anos como um amplo chão comum. Um chão comum entre quê? Entre disciplinas artísticas, entre as artes visuais e as artes vivas, entre arte e arquitetura, entre a história e o presente, trazendo um esforço de retroperspectiva, quer dizer, olhar para a frente, mas usando também o retrovisor. Entre diferentes origens geográficas, culturais na programação e entre as diferentes gerações de públicos. Acredito que entre as diferentes visões para o Centro Cultural de Belém, presentes nas discussões, e sim, porque os conselhos de administração não são sempre consensuais, nunca o podem ser e provavelmente é desejável que não sejam, entre as discussões dos diferentes conselhos de administração, este foi o caminho que tem vindo a ser traçado e é este caminho que eu me orgulho de ter vindo a percorrer durante estes 5 anos. E também acredito que este chão comum, congrega e deve ser o esteio que une todos nós que trabalhamos na instituição, nesta grande e complexa Casa de Cultura, sempre
a partir de uma visão que necessariamente não pode ser completamente consensual, mas que eu acredito que deve ser estimulante, desafiadora e que convido os públicos a visitarem-nos. Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço ao Dr. Delfim Sardo, não apenas a presença, a disponibilidade para ser ouvido nesta comissão e também os esclarecimentos que nos prestou. Penso que ajudarão as senhoras e os senhores deputados a formar a sua própria opinião. E resta-me agora despedir-me, porque nós vamos continuar com a nossa reunião. Já agora, ficam os senhores deputados todos convidados para, no próximo dia 26, virem à inauguração do piso 2 do Centro Cultural de Belém, que inclui também a exposição da Peggy Guggenheim e, portanto, gostaria muito de os ver lá. Muito obrigado.